Você treme só de ver um poema na prova do Enem ou de outros vestibulares? Você às vezes pula uma questão só porque o texto base está organizado em versos? Você acha, por exemplo, que não tem como se preparar para a prova de linguagens do Enem porque é só interpretação e as respostas são aleatórias? Bom, eu tenho que te contar que o vídeo de hoje é para você. Vou te ensinar uma estratégia incrível para responder questões baseadas em poemas e, modéstia à parte, vou te ajudar a responder a qualquer questão de linguagens. Então, vem comigo, porque eu vou garantir o seu 40 mais em linguagens no Enem. Como você pode ter percebido pela vinheta, originalmente este vídeo era para ser para salvar a sua redação e falar sobre repertório sociocultural. Mas, jovens, eu estou fazendo isto aqui neste instante. Eu estou gravando o meu curso de linguagens e enquanto eu gravava o curso de linguagens, eu expliquei para os meus alunos uma estratégia de resolução de prova que se encaixa, obviamente, em textos no geral, mas que essa estratégia é especialmente boa para interpretar questões ligadas a poemas. E eu pensei que isso poderia ser útil para mais pessoas, além dos meus alunos. E aí, por isso, eu transformei o Salvando a Sua Redação em Salvando a Sua Prova de Linguagens. Como você pode ver aqui, no fundo, é o fundo do meu curso de linguagens. Eu vou aproveitar para fazer um jabazinho. Nós estamos lançando um combo intensivo de redação para garantir o 1000 em redação e um curso intensivo de linguagens para garantir o 40 mais em linguagens. Se você tem interesse em tirar um notão no Enem deste ano, você vai tirar uma foto desse QR Code que está na tela ou printar a tela, porque esse QR Code te conduz à minha lista de espera e te leva às informações sobre esse combo de cursos. Vou deixar um tempinho aqui na tela, enquanto isso, eu vou te contar o seguinte. Pegue papel e caneta, porque eu preparei para vocês um passo a passo de como resolver uma questão, especialmente uma questão ligada a um texto base que é poema. E eu já quero desmistificar um aspecto. Tem sim como estudar para a prova de linguagens e você deve sim estudar para a prova de linguagens. Eu tô cansada de ouvir alunos falando assim, não, prova de linguagens é só interpretação, as respostas são aleatórias. Besteira. Isso é coisa de aluno que não quer ou não sabe como se preparar adequadamente. Eu vou te mostrar isso hoje com essa questão aqui, que apareceu no Enem PPL. Lembrando, o Enem PPL é o Enem segunda aplicação, né? PPL significa pessoas privadas de liberdade. Mas em vez de ir direto para a resolução dessa questão, e como você pode ver aqui, isso faz parte de uma das aulas do meu curso de linguagens, esse é o slide 9 de 10 desta aula em específico. Antes de resolver essa questão, eu queria conversar com vocês sobre um passo a passo. É o que você vai copiar aí e eu sugiro. Aproveita, deixa aqui embaixo nos comentários as suas principais dúvidas, as suas principais ansiedades, inseguranças em relação à prova de linguagens. A minha meta ao longo deste novo pedaço, deste novo período do ano, é gravar vídeos não apenas salvando a sua redação, mas salvando a sua prova de linguagens. Quem sabe o próximo vídeo é em homenagem ao seu comentário. E já que a gente está falando sobre isso, aproveita e deixa aquele biscoito virtual. Deixa o seu like, deixa a sua sugestão, deixa o seu comentário, ativa as notificações, se inscreve no canal. Quanto mais você interage com este canal, mais conteúdo este canal entrega para você, mais eu fico com vontade de gravar e todos ficaremos felizes, ok? Voltando então ao nosso passo a passo. Beleza. A primeira coisa que eu sugiro para a resolução de qualquer questão,
principalmente as questões ligadas a poema, é que você comece interpretando o comando, tá? O que você vai fazer no comando? Você vai ler e grifar no comando, por exemplo, qual é o pedido daquela questão, o que está sendo exigido, qual que é o elemento que está naquela questão. Se há no comando algum foco, alguma dica, alguma informação adicional, vale a pena às vezes grifar, puxar uma setinha, interpretar e tentar identificar também qual é o conteúdo que está ali. Quando você identifica qual é o conteúdo que está sendo exigido, por exemplo, nossa, essa questão tem um poema, mas é uma questão sobre funções da linguagem. Essa questão é um poema, tem um poema, mas é uma questão sobre, por exemplo, figuras de linguagem. Tem um poema, mas eles estão me pedindo, por exemplo, algo ligado aos níveis gramaticais. Na hora em que você identifica o conteúdo, fica mais fácil resolver a questão, porque, às vezes, identificar o conteúdo já ativa os seus conhecimentos sobre aquele conteúdo, aquele pedaço da matéria, e você já consegue, dependendo, ir direto para as alternativas e já eliminar algumas como absurdas, considerando o que está sendo pedido naquele comando. Uma outra dica é que você, a partir do comando, traduza aquele comando para uma pergunta. Simplifique, parafraseie. Vou até escrever essa palavra aqui, ó. Traduza para as próprias palavras, parafraseie o comando. O que? Parafrasear, não. Parafrasear. Né? Não vou gravar outro vídeo, não. Errei e vai ficar errado ali. Parafrasear o comando. Isso facilita porque você está cansado, estressado, entre outras coisas na hora da prova. É mais fácil você lembrar o que está sendo pedido se você passou isso para os próprios termos. Vamos aplicar esses dois primeiros passos à nossa questão de hoje. Ler o comando, marcar as coisas importantes, grifar, traduzir, entre outros elementos. Essa questão começa assim. No texto de Leminski, essa é uma informação já importante. Leminski, portanto, é o autor. E se você já sabe alguma coisa sobre o autor, às vezes esse conhecimento prévio, extra, que extrapola a questão, pode te ajudar a resolver a questão. Eu conheço o Paulo Leminski, o autor. Daqui a pouco, quando a gente estiver lendo a fonte, eu te dou algumas informações que podem ajudar a responder esta questão, ok? Então, no texto de Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros, então existe uma exploração do som e jogos de imagens. Então, eu sei que é uma questão em que eu devo, muito provavelmente, prestar atenção em aspectos sonoros. Provavelmente deve ter aqui algum tipo de figura sonora e figuras de linguagem. Ó, já estou começando a identificar o que está sendo pedido aqui. Esses jogos, pelo menos eu estou interpretando, parecem ser os jogos sonoros. Mas pode ser que ele está jogando tudo dentro de jogos gerais. Jogos sonoros e jogos de imagens. Caracterizam a função poética da linguagem. Então, eu já identifico de cara que o conteúdo que está aqui é funções da linguagem. Vou colocar em vermelho. Gente, eu tô aqui resolvendo essa questão devagar, levando todo o tempo, porque eu tô te ensinando a estratégia de resolução. O ideal é que você, ao longo da sua preparação, faça várias questões usando esse passo a passo, usando essa estratégia para você automatizar e, portanto, tornar mais rápida a aplicação dessa rotina, né? Mais uma vez, todo o meu curso de linguagem é baseado no desenvolvimento de estratégias de resolução de prova
que te ajudam a resolver não apenas as questões ligadas a poemas, né, aos textos poéticos em geral, mas todos os gêneros textuais, todos os conteúdos. Em todas as aulas há resolução de exercícios e em todas as resoluções de exercícios eu aplico esta e outras estratégias de resolução. Então, basicamente, eu já vi ali qual é a exigência, tem focos, tem dicas e eu já identifiquei qual é o conteúdo. Agora só me resta traduzir a pergunta, né? Então vamos lá. No texto do Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros e jogos de imagens. Esses jogos caracterizam a função poética da linguagem, pois. Então aqui eu tenho um comando que basicamente está me perguntando assim: como a utilização de figuras sonoras e de linguagem contribuem para encaixar esse texto na função poética? Por que que é importante que você identifique o conteúdo que está ali, ó? Por que que é importante que você identifique o conteúdo? Porque a partir do conteúdo, você já consegue eliminar algumas alternativas. E aí eu combino com os meus alunos, em geral, o seguinte uso de legenda. A alternativa que eu estou em dúvida se está certa, se está errada, eu ponho uma interrogação para depois revisar. Alternativas que eu sei que estão bizarras, elas não têm nada a ver. Enem sempre tem pelo menos uma alternativa bizarra eliminar, né, que dá para eliminar logo de cara. Põe um X. E as alternativas que eu suspeito que estão ali para me enganar, elas são meio suspeitas. Eu chamo de BMO, bonitinha mais ordinária, tá? Aproveita. Se você chegou até aqui, você vai deixar no comentário a sigla BMO. BMO é a alternativa que a gente chama de, vou até colocar um post-it para você, se quiser copiar, né? Bonitinha mais ordinária. Mas ordinária. Ou seja, ela parece ser a resposta, pode ser até uma alternativa que está correta, mas ela não é a resposta ao comando. Ela é o que a gente chama de item distrator. Ela está ali para te distrair da resposta, tá? E o Enem, ao longo dos anos, já mostrou que tem estratégias de distratores típicas. Não vou aprofundar muito aqui. No meu curso eu falo desses tipos de distratores. O Enem tem distratores clássicos, por exemplo, alternativas que estão corretas em relação ao comando, mas não estão corretas em relação ao texto base. Ou o contrário, que estão corretas em relação ao texto base, mas não estão corretas, por exemplo, ao que é pedido no comando. Alternativas que são amplas demais ou restritas demais para serem a resposta. Aproveita, pega esse QR Code ou o link que está aqui na descrição deste vídeo e vem para o meu curso de linguagens. Ele tá muito massa. Mas, voltando, vamos ver as nossas alternativas, tá? Então, eu identifiquei que é um texto sobre função poética da linguagem, é uma questão que vai me pedir como as figuras sonoras e de linguagem constroem esse aspecto poético, e esse é o momento em que se ativa o que você sabe da função poética. Função poética é uma função que tem como foco transformar a mensagem em uma mensagem mais expressiva. É caracterizada pela manipulação do som, da imagem do texto no papel ou da imagem mental, né? As figuras que são formadas na cabeça do leitor. São, em geral, textos caracterizados com uma preocupação na expressividade. São textos caracterizados pela manipulação da mensagem. Isso a gente vê como conteúdo dentro do curso. Isso daqui não é uma questão, né? Isso daqui não é um vídeo de revisão de conteúdo. Eu estou te mostrando estratégia de prova. Agora eu vou eliminar, né? Vou analisar, eliminar ainda não, as alternativas. Vamos lá. Estão me perguntando assim, como é que o som e as imagens mentais formadas por esse poema caracterizam esse texto como um texto que tem uma função poética? Ok. Esses efeitos sonoros e imagéticos objetivam convencer o leitor a praticar uma determinada ação. Bom, eu sei o seguinte: objetivar o leitor
né? Objetivar, convencer o leitor a fazer alguma coisa, em geral, é uma característica da função apelativa ou conativa. Então, eu suspeito que essa não vai ser a resposta, não. Porque isso não é característica de texto poético. Item B. Transmitem informações visando levar o leitor a adotar um determinado comportamento. Aqui tem uma mistureba. Temos elementos da chamada função referencial e tem aqui função apelativa. Mistureba. C. Visam provocar ruídos para chamar a atenção do leitor. Poxa, chamar a atenção do leitor, tornar a mensagem mais expressiva, pode ser uma característica de um texto de cunho poético. E eu não entendi muito bem o que eles estão chamando de provocar ruídos. Vamos ver, vai que essa é a resposta. Aí eu faço o quê? Coloco a interrogação. Pode ser a resposta? Pode, se não tiver nada melhor. O Enem não trabalha necessariamente só com alternativas corretas. Às vezes o Enem tem como resposta a resposta menos péssima. Por incrível que pareça, você já deve ter respondido questão assim. Você vai por eliminação? Coloca aqui embaixo no comentário. Você já chegou a uma resposta no Enem eliminando as alternativas muito impossíveis? Isso é uma estratégia de resolução de questão, tá? Voltando. D. Apresentam uma discussão sobre a própria linguagem. Discussão sobre a própria linguagem, em geral, é uma característica da função metalinguística. E, por último, representam um uso artístico, um uso poético, um uso estético da linguagem. Então, isso é uma questão sobre funções da linguagem, não é sobre poema. O poema me ajuda a chegar na resposta, com o objetivo de provocar prazer estético no leitor. E aí, eu fico entre duas alternativas. E aí eu vou lá no texto. Agora, eu já estou muito perto da resposta. Eu estou entre a C e a E. Se você já ficou entre duas alternativas fazendo uma questão, você provavelmente ficou entre a resposta e a bonitinha mais ordinária. Vai ter uma alternativa que foi feita para te distrair da resposta. Me conta, você já caiu em uma BMO? Você já foi alvo de uma armadilha do Satanás Enem? Próxima coisa que eu vou fazer é... Tchananã, momento revelação. Ler a fonte para ver se lá tem alguma informação sobre o autor, sobre o veículo, sobre o contexto de comunicação que me ajuda a responder. Aí eu fui lá e vi que é um texto do P. Leminski. Eu sou uma leitora desse autor, que é o Paulo Leminski. Vive aparecendo no Enem, vale a pena saber as principais características dele. É um autor contemporâneo, né? Ele é um autor curitibano, ele era tradutor, poeta, entre outros elementos, e uma das características da sua poética é a sua brevidade, né? São poemas normalmente mais curtos, mais simples. Algumas pessoas falam, por exemplo, que ele é um herdeiro do Manuel Bandeira nesse aspecto de ser um chamado poeta menor. Ele não vai fazer grandes poemas com aquele tom elevado. Beleza, ativei os meus conhecimentos sobre o autor, vai que isso me ajuda a compreender, por exemplo, o poema. A última coisa que eu vou fazer é ler o texto em si, tá, gente? Hoje a gente está interpretando um poema, mas poderia ser uma notícia, poderia ser um cartaz, poderia ser um trecho de um artigo de opinião. Esse passo a passo é o passo a passo básico para resolver uma questão. A gente vai tentar ver qual é o tema, quais são as estratégias de construção do texto, no caso de um poema, quais são as figuras de linguagem e sonoras utilizadas, a qual movimento literário aquele poema se filia. Isso, normalmente, eu já identifiquei quando eu li o autor ou o contexto e qual que é o objetivo daquele poema, né? Qual que é o grande propósito comunicativo. Vamos lá?
ler o poema de fato. O poema está no livro Distraídos Venceremos, que foi publicado em 2002. Beleza, esse livro é maravilhoso. Esse poema começa assim: Ave a raiva desta noite. E já me chama a atenção a repetição de v e v. A repetição de sons consonantais se chama aliteração, é uma figura sonora. Mas há também a repetição de ave... Opa, era para aparecer um marcador de texto. Ave a raiva. Quando tem a repetição de sons que são sons vocálicos, isso chama assonância. Então tem figura sonora, sim. Ave, ou seja, salde-se a raiva desta noite. Mas ave cria uma ambiguidade, né? Ave pode ser ave no sentido de o animal, ave, né? A raiva é o animal desta noite, ou ave no sentido de salve a raiva desta noite. Então, a exploração de uma dupla interpretação desse ave. Então, eu estou identificando ali, ó, quais são as figuras sonoras e de linguagem utilizadas. Ave a raiva desta noite. A baita, ou seja, a grande lasca, fúria bruta, né? Então tem alguma coisa a ver com a raiva, algo que é meio violento. Há mais uma vez a repetição de sons que são vocálicos, mais assonância. Louca besta, vaca solta, ou seja, esse louco animal, que é como se fosse uma vaca solta. Então, mais uma vez, a gente está confirmando a interpretação do ave a raiva. Pode ser a ave animal ou salve a raiva. Ruiva luz, uma luz ruiva é uma luz vermelha. O vermelho é uma cor ligada à raiva, à violência. Ruiva luz que contra o dia, ou seja, que enfrenta, que entra em conflito com o dia, tanto e tarde madrugada. Então, a gente tem aqui o estabelecimento de que durante esta noite, uma raiva que é abrupta, repentina e descontrolada toma conta da madrugada. Beleza, é um poema sobre a raiva, sobre a fúria que toma conta de alguém, não sabemos quem, durante a madrugada. Depois que a gente leu isso tudo, vamos ver. Esse texto é caracterizado como um texto com função poética porque visa provocar ruídos, provocar incompreensão para chamar a atenção do leitor. Ele não provoca ruídos e incompreensões. Eliminei o C. E vamos ver se o E é de fato a resposta. Representam um uso artístico, poético da linguagem com o objetivo de provocar prazer estético, prazer artístico, prazer literário no leitor. Resposta, portanto, o item E, que era o gabarito. E aqui, gente, eu gostaria de encerrar esse vídeo dando uma dica. Pega esse roteiro aqui e aplique a outras questões que não sejam só questões sobre funções da linguagem, outras questões em que haja poemas e textos literários, sejam questões sobre teoria literária, sobre quais são as características do modernismo ou do arcadismo, mas também, por exemplo, como dentro de um certo texto de cunho poético é explorada a variação linguística. Então eu sugeriria que você pegasse ali umas 4 ou 5 questões em que há poemas e você aplicasse esse passo a passo de resolução de questão. E aí você vai voltar aqui neste vídeo e me falar o que você achou desse passo a passo. E o mais importante, o que você achou de eu gravar alguns vídeos resolvendo algumas questões e aplicando algumas estratégias de resolução de prova. Espero que vocês tenham apreciado, gostado deste vídeo
e peço aquele biscoito virtual. Deixa o seu like, deixa a sua inscrição, deixa a ativação das suas notificações, deixa o seu comentário, o que você gostaria que fosse tema da minha próxima gravação, salvando a sua prova de linguagens. Um beijo e até!